Se você já abriu seu gráfico e viu um buraco entre um candle e outro, você já viu um gap. Mas o que pouca gente entende é por que esse buraco acontece e como tirar proveito disso, mesmo com o mercado fechado, o que ele realmente significa. E no vídeo de hoje eu vou te explicar de forma simples e direta e com exemplos reais. Então, primeiro nós temos que saber o que é gap. Gap é isso aqui, ó, quando o mercado fecha num ponto e o próximo candle abre em outro, com uma distância que não foi preenchida por uma vela, fica um vácuo, né? um pulo, pulou daqui para cá, sem passar por esses preços intermediários. Como, por exemplo, o mercado fechou a 110 e abriu a 100. Então ficou um buraco aqui, ó. Agora, muitos traders se perguntam como que o gap acontece se o mercado estava fechado? Pelo menos eu me perguntava isso, né? E acredito que essa possa ser a dúvida de muitas pessoas também. Porque se o mercado está fechado, como que o preço muda, né? Pô, tava aqui em cima e de repente quando o mercado abriu tava lá embaixo? E a resposta é que o preço, ele nunca para. O que fecha é o nosso acesso ao sistema de negociação. Ou seja, os gráficos param, mas a movimentação teórica continua. Tipo assim, ó, durante o fechamento, as ordens continuam sendo preparadas pelos players, fundos, bancos, investidores, porque, mesmo com o mercado fechado, continua acontecendo as notícias, os eventos econômicos, geopolíticos, né, que impactam a percepção de valor daquele ativo, mesmo com o mercado fechado. Então, quando o mercado reabre, ele ajusta o preço para começar a mostrar o gráfico aqui com base nessa nova perspectiva. Então é por isso que o preço abre num ponto diferente do fechamento anterior, gerando o que nós chamamos de gap. É como se o mercado estivesse em modo avião e quando volta ao sinal ele sincroniza com a nova realidade. Por exemplo, ó, aqui o preço estava sendo vendido aqui, né, nesse ativo, nessa faixa de preço aqui, ó. O pessoal estava nesse momento dessa vela, o pessoal estava comprando aqui, né, onde chegou nesse pavio. Porém, enquanto o mercado esteve fechado nesse intervalo, quando ele reabriu, o que aconteceu? As pessoas só estavam comprando aqui, ó, nesse preço. Não tinha mais ninguém querendo comprar nesse preço aqui, só nesse aqui, ó. Então a primeira pessoa que vendeu preencheu essa ordem de compra que estava aqui. Por isso que houve o gap. E existem diferentes tipos de gap. Agora que você entendeu como que o gap ocorre, vamos ver quais são os diferentes tipos de gap e o que eles significam, porque cada gap traz uma mensagem diferente do mercado. O gap de abertura é o gap mais comum. Ó, um gap de abertura ele acontece entre o fechamento de um pregão e a abertura do próximo. Então aqui nessas ações da Tesla nós conseguimos observar um gap de abertura, que essa vela anterior aqui foi às 2 da tarde e essa outra aqui foi às 9 da noite. Então houve um intervalo aqui, né, já de 7 horas entre um gráfico e outro. E esse gap aqui mostra para a gente que algo muito importante aconteceu enquanto o mercado estava fechado. Pode ser que foi uma reação a notícias, resultados financeiros da empresa ou eventos econômicos, mas no geral simboliza uma mudança no sentimento do mercado. Aquele primeiro que a gente viu, então era o gap de abertura, né? Ele mostra a diferença do preço quando o mercado fechou no intervalo de um pregão para outro para quando abriu. Agora a gente vai ver aqui o gap de fuga. E esse gap já é um gap mais importante para a gente aproveitar no gráfico, saber utilizar ele, saber o que ele significa. O que é o gap de fuga? Ó, quando o mercado está consolidado numa região, certo? Como que a gente sabe que ele está consolidado? Fazendo topos e fundos no mesmo nível. Ó, topos e fundos no mesmo nível. Então o mercado está andando de lado, certo? O mercado está andando de lado, papapá, tum tum tum, tal. E de repente ele faz o quê? Ele faz um gap de fuga, ou seja, ele salta para fora dessa zona de consolidação. Ele abre fora dessa zona de consolidação. Quando esse tipo de gap acontece, o que ele simboliza?
é um sinal muito bom de força, cara. Significa que entrou muita presença compradora, iniciando uma nova tendência ou dando continuidade na tendência que vinha. Esse gap aqui, por que ele é importante? Porque ele é um gap que costuma não ter fechamento. Ou seja, o que é fechamento do gap? É que, por exemplo, após um gap, o preço vem e preenche a lacuna que teve do gap. Né? Por exemplo, teve o gap aqui e o preço volta aqui e preenche a zona que ficou vazia do gap e depois continua subindo. Isso não acontece com com gap de fuga. Candle de gap de fuga, quer dizer, não é que não acontece, né? Tende a não acontecer. Quando ocorre um candle de gap de fuga, igual esse daqui do exemplo, o que acontece? O preço costuma continuar subindo. Ele não volta para essa zona que ele pulou aqui. Né? Fica uma zona aqui sem liquidez. E é um excelente sinal para a gente operar a favor do movimento do gap. Também temos o gap de continuação, que é esse próximo aqui, né? O que é o gap de continuação? O gráfico já está numa tendência forte de alta, certo? O gráfico já vem de uma tendência forte de alta e de repente ele dá um gap para cima, continuando o movimento de alta. Ou seja, é um gap que já surge no meio de uma tendência forte, o preço dá um salto e continua no mesmo sentido da tendência. Demonstra que o mercado está ganhando ainda mais força e convicção, está ganhando momento, impulso. Os traders estão comprando, entendeu? Os traders estão empurrando o preço sem hesitação. Então, se você estava em dúvida se você ainda podia comprar porque já estava num topo aqui, e de repente me aparece um outro gap de alta, cara, pode continuar comprando. E por último, nós temos o gap de exaustão. Qual que é a diferença do gap de exaustão para o gap de continuação? Sendo que aqui também está no movimento de alta e o candle abriu acima. Porque aqui, ó, o gap jogou o preço para cima, mas ele abriu descendo. Ó, o preço nasceu aqui em cima. Só que em vez dele subir aqui e continuar o movimento de alta, ele fechou vermelho, reverteu. Então esse é um gap de exaustão. Esse gap aqui é um sinal de que a tendência de alta que estava já se enfraqueceu. Esse é um gap aqui, que tende a ser fechado. Então, quando esse tipo de gap acontece, né, há um gap e aí vem uma vela de cor contrária da tendência, provavelmente vai ter uma continuação aqui e preencheu o valor do gap, que aconteceu. Então é um excelente sinal para a gente aproveitar também e pegar a entrada. Então, como que a gente pode utilizar o gap ao nosso favor? Recapitulando, nós podemos usar o gap como confirmação de rompimento, né, quando há um gap de fuga que pula uma zona de resistência, então esse gap é uma confirmação do rompimento. Nós podemos usar o gap, né, como um suporte, porque, por exemplo, aqui nós temos um gap de continuação. Então aqui temos um suporte, nessa região aqui, ó, virou um suporte. Quando o preço voltar para cá, ele vai sentir uma leve dificuldade em conseguir passar daqui, dessa zona. Pode ser que ele reverta e volte a subir, porque esse gap virou uma resistência. Agora, cuidado com os gaps de exaustão. Né? Se você vai comprar aqui, tome muito cuidado. Isso aqui é mais um sinal de venda do que de compra. E também, se você for vender, tome cuidado para você não vender na hora que ele já preencheu o espaço aqui, porque essa zona aqui também se tornou um suporte, né? Onde aconteceu o gap. Então o gap não é só um buraco no gráfico, como alguns pensam, né? Eu, quando era iniciante, eu achava que o gap simbolizava que houve alguma falha na internet, alguma coisa assim, algum problema na corretora. Eu achava que o gap significava isso. Mas não é. Na verdade, o gap ele simboliza, ele quer dizer, ele é dados. Esse espaço vazio no gráfico aqui são dados para a gente interpretar. Não é uma falha da internet ou a falha da corretora, não. São dados que podem servir como apoio, auxílio para nossa tomada de decisão. É uma mensagem do mercado, está querendo dizer alguma coisa. Então, se você aprender a ler os gaps, você vai entender melhor o comportamento do gráfico
e pegar entradas melhores ou evitar perdas, né? Então, se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like, se inscreve no canal. Fala, trader! Sou Galhardo, trader de opções binárias, e esse aqui é meu diário de operações, onde eu compartilho com você meu dia a dia como trader, os resultados que eu estou tendo no mercado, o operacional que eu utilizo, ou seja, como que eu decido se vou comprar ou vender, explico cada uma das entradas, gerenciamento de risco, como que eu decido quanto que eu vou investir em cada operação, e principalmente falo muito sobre mindset, a mentalidade de um trader consistentemente lucrativo no longo prazo, embora no vídeo de hoje eu tenha falado sobre gap, né? Foi um vídeo mais técnico, mas no geral meus vídeos falam mais sobre mentalidade e psicologia. Esse vídeo aqui é da série 60 para 6 mil, que é um desafio que eu me propus a fazer, investindo o mínimo possível na plataforma e trabalhando esse capital com disciplina, gerenciamento e paciência, até a gente chegar nos 6 mil, que eu considero um valor bom para o cara começar a viver do mercado. Então, galera, o propósito da série é mostrar que dá para a gente começar com pouco e operar já do jeito certo, com disciplina, gerenciamento, paciência, né? Porque às vezes o trader fica se sabotando por achar que por ele ter pouco dinheiro para investir, ele tem que ir por tudo ou nada, fazer alavancagem muito doida e tal. Pelo menos eu pensava isso também no começo, né? Todo o dinheiro que eu colocava aqui, eu pensava assim que eu tinha que multiplicar por 10, por 20, por 30 ou perder, né? E na maioria das vezes acabava perdendo mesmo. Então, sendo que você pode multiplicar isso, mas pode fazer ao longo do tempo, né? Não precisa fazer tudo no dia só. Como que tá o resultado da série? Bom, nós chegamos a subir essa carteira para mais de R$ 200, chegamos a cair para 12, chegamos a subir de novo, caímos de novo e estamos nessa jornada aí de sobe e desce. Não tá fácil, tá bem desafiador mesmo esse desafio. E hoje vamos ver aí se a gente consegue ter um bom placar, já que a gente está na semana aí negativo. Então bora entrar na nossa carteira em reais e procurar uma boa oportunidade para a gente fazer nossas operações. CHF. Qual foi o motivo dessa entrada aqui, pessoal? A gente tem aqui, ó, comando de alta aqui segurando o preço nessa região. A gente tem aqui primeiro registro de compra, né, primeira defesa da compra aqui, ó, depois do movimento de baixa. A gente tem aqui um pavio na vela anterior que respeitou esse primeiro registro. Então essa vela aqui tende a respeitar também, tem uma probabilidade muito grande dela também respeitar. A gente só queria que ela desse uma esticada para baixo, né? Que ela desse um pico de vela aqui para baixo. Foi o que ela fez agora nesse movimento aí. Então a gente acredita que ela vai voltar para cima, respeitando essa região. Foi no começo da vela, então tem bastante tempo para ela voltar para cima aí. Vamos aguardar aqui o final. Dando certo, a gente pode fazer mais uma operação e se der ruim a gente já é estopado de primeira. E foi vitória para nós, pessoal. Graças a Deus, uma linda vitória aí pra gente, né? Que o gráfico tinha muitos motivos aí para respeitar essa região, pessoal. Então respeitou lindamente. E a outra entrada que a gente tinha aqui teria sido o Lois, ó, pessoal. A outra entrada que a gente tinha era aqui, ó. Nesse comando de baixo que foi respeitado, tinha uma venda aqui. E teria sido o Lois. Então ainda bem que a gente pegou na que deu certo, né? Mesmo operacional,
falhou de um lado, deu bom do outro. E a gente pegou no que deu bom, graças a Deus. Então bora fazer a nossa segunda entrada, né? A gente tem o privilégio aí de fazer mais uma entrada. Já que a gente acertou, então a gente pode fazer mais uma. Bora ver aqui se a gente encontra uma boa oportunidade para fazer essa segunda entrada. Aê, pessoal, pegamos a nossa entrada, uma entrada de venda aqui no Euro JPY. Por que a gente pegou essa entrada aí, pessoal? Porque é o seguinte, ó, o gráfico está em tendência de baixa, ele tinha uma defesa da compra aqui, ó, bem onde a gente pegou aí a nossa entrada, que não defendeu na última vela. Então ele ainda tem espaço aqui até chegar no suporte, já que ele não defendeu na primeira posição, a maior probabilidade é que essa vela continue esse movimento de baixa aqui, vindo buscar aqui o suporte. Então a gente já pegou a nossa venda aí de cara, ficamos um pouquinho acima, né, dá para pegar de abertura aqui mesmo, a gente ficou um pouquinho melhor posicionado aí, então tá ótimo. E foi nóis, pessoal. Infelizmente, erramos aí a nossa análise. O gráfico acabou respeitando aqui a primeira posição. Mas ele não tinha respeitado. Ele tinha rompido. Ele rompeu o pavio aqui. Geralmente, quando isso acontece, né, na maior parte das vezes, quando ele rompe esse pavio, que ele fez aqui, ele tende a continuar o movimento e buscar o suporte lá embaixo. Só que ele acabou não fazendo isso aí. Só enganou a gente, né? Já subiu. Então fazer o quê? Paciência, né? Ficamos 1 a 1 aí. Felizmente nosso gerenciamento... Infelizmente não, né? Felizmente, porque daí é o que impede a gente de quebrar, né? Mas nosso gerenciamento só permite uma perda, então erramos, já era. Não tem o que fazer. Confesso que eu fui bem agressivo, tá, pessoal? Essa entrada que eu fiz aqui, esse fluxo que eu tentei pegar aqui, foi muito agressivo. Eu não gosto muito de operar assim, não costumo operar assim. Eu acabei sendo mais agressivo porque eu estava muito confiante. Tive um dia muito bom hoje, de só vitórias, e aí isso acaba deixando o cara muito confiante e ele acaba pegando movimentos mais agressivos, né? Eu acho que a forma mais sensata de ter operado aqui seria esperar, né, um movimento melhor dessa vela aqui, buscar um pullback ali, né, na primeira posição de venda aqui, no primeiro registro da venda, ou aqui na média da banda, né? Então acabei sendo bem agressivo aí e tomei esse loss aí. Mas tudo bem, não me arrependo não da entrada, porque de fato era um bom alvo para buscar aqui, não tinha respeitado, então tinha tudo para o gráfico continuar descendo aí. E tá fazendo isso agora, né, nessa vela. Mas paciência, né? Errou, já foi. E agora bola para frente, né? Não adianta ficar se martirizando. Então é isso aí, pessoal. Mais um dia que a gente vai encerrar com 1 a 1. Então, obviamente, ficamos negativo, né? Porque a gente ganha 1,70 e perdeu 2. Então baixamos aí para 13,90. Rapaz, será, pessoal, que a gente vai conseguir reverter esse cenário aqui? Ou será que dessa vez
nossa carteira vai pelo ralo, hein? O que será que vai acontecer? Se você quer descobrir, assim como eu, não perca o próximo episódio. Tamo junto. Grande abraço, Deus abençoe aí o final de semana de vocês. Ah não, ainda amanhã é sexta-feira ainda, né? Então ainda tem mais um dia essa semana. Então amanhã a gente ainda pode ver, ainda se a gente não consegue virar esse cenário, né? Essa semana começou no dia 7. Não. Foi dia 7, né? Começou no dia 7. A gente fez uma vitória, no dia 8 uma derrota. Então ficamos um pouquinho negativo. No dia 9 a gente fez uma vitória e uma derrota, ficamos mais um pouquinho negativo. No dia 10, que foi hoje, uma vitória e uma derrota, ficamos mais um pouquinho negativo. Pessoal do céu. Bom, então amanhã a gente ainda consegue fechar a semana positiva. Tudo que a gente tem que fazer é bater a nossa meta amanhã, que ainda a gente fecha a semana no lucro ainda. Então vamos ver amanhã se a gente consegue reverter o jogo essa semana aí e fechar positivo, pessoal. Valeu! Lembra de deixar o like nesse vídeo. Se você gostou, se você está acompanhando a série, lembra de deixar o like aí para eu saber. Valeu? Um abraço.